Beleza, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar de semântica na web. É um assunto que me interessa bastante, preocupa um pouco também, né, uma vez que a ideia de semântica na web ela já foi pensada há bastante tempo, tentando manter a ideia dos primórdios da web, de ser uma web aberta, mas infelizmente assim, as coisas, os padrões, as coisas que sugerem nem sempre emplacam, né? E a gente tem hoje na área de computação grandes empresas, né, grandes corporações influenciando tremendamente em um monte de padrões, né? Mas vamos ver o que a gente tem. Aí tem um misto de histórico com realidade aí nos assuntos que a gente vai abordar hoje. Bem, esse conteúdo eu costumo apresentar para uma disciplina de mestrado, cuja sigla, o nome do programa que a gente tem é MESC, né? Que é mestrado em Engenharia e Sistemas Computacionais, Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais. E se a gente vai para o Google e simplesmente coloca a palavra MESC, aparece um monte de respostas ali, né? A principal é Mount Eliza Secondary College, né? Se a gente olhar lá em termos de resultados, né, a gente vê ali que o Google nos retorna 921 mil resultados, né, baseados nessa pesquisa. E se a gente coloca um pouco mais de informação para tentar buscar informações com respeito a esse mestrado, então, por exemplo, se eu coloco a palavra MESC, mestrado, aí ele filtra um pouco mais. Agora, o conjunto de respostas caiu para 24 mil, e agora até aparece esses dois links de fato, são coisas relacionadas ao mestrado que a gente oferece. Isso aqui não tem nada a ver com mestrado, isso aqui tem a ver com o mestrado que a gente oferece. Na verdade, esse aqui também tem a ver, né? Mas o fato é, os navegadores, os buscadores, né? Eles indexam a web baseados em palavras-chave, em coisas que são de interesse, né? Da maioria das pessoas que usam esses buscadores, mas não há uma certeza quanto a exatamente o que se quer quando se informa um ou mais palavras-chave, né? O buscador ele tenta funcionar como um oráculo, né? Assim, tenta adivinhar e ordenar isso aqui baseado no que ele acha que é de fato o resultado mais correto, mais preciso. Mas nem sempre ele tem condição, né, de acertar qual é o resultado que de fato deveria aparecer, ou seja, o que de fato a gente está buscando, né? E isso acontece porque a gente costuma dizer que a web ela é um conjunto de muitas informações, né? Um conjunto de lá, milhares, milhões de páginas, totalmente estruturado, né? Então as informações que a gente tem na web hoje tem muito pouco em termos de estrutura, em termos de categorização, de maneira a ajudar ou simplificar o trabalho desses buscadores, né? Idealmente, uma busca aqui, né, pensando numa web toda bem precisa em termos de definição, o buscador ele deveria retornar um único resultado, né, e não um conjunto lá de milhares ou milhões de páginas, né? Então vamos, nesse vídeo hoje, falar de alguns esforços nesse sentido de se tentar estruturar um pouco mais a web. Há alguns problemas, aí destacando, aí reforçando essa questão da não estruturação, né? A gente tem pouca integração das informações. Então, citando um exemplo aqui, se a gente imagina um site de uma loja que vende carros, o site da loja ele é todo construído de forma independente, na grande maioria das vezes, do site do fabricante que descreve os dados dos carros, né? Então, assim, essa descrição da loja de venda de carros seria muito mais precisa e talvez ficaria muito mais atualizada se, ao invés de eu ter essa informação totalmente estanque, isolada no site da loja, eu tivesse uma referência ou um apontamento para o site do fabricante, onde eu tenho os dados escritos, né? E aí, assim, a web hoje, ela não tem, assim, nenhum padrão de fato, né? Ou seja, nada que seja usado de maneira corriqueira, né? Que seja comum, né? Para os times aí de desenvolvimento web, a gente não tem nenhum mecanismo que faça essa integração de uma maneira suave, de uma maneira natural, né? Então, tem vários esforços, mas, basicamente, a grande maioria das pessoas, você precisa construir um site para implementar, para
coletar determinado conjunto de informações. Ninguém para analisar, quem é que deve deter propriedade, ou assim, quem é que sabe mais dessas informações que eu estou querendo exibir. Será que não tem como, por exemplo, eu usar um recurso para, ao invés de eu duplicar no meu site, eu simplesmente fazer referência à origem, né, à fonte desses dados, né? Então, essa prática, ela praticamente não acontece hoje na web ainda. Então, essa questão da pouca integração é um problema. A interação é essencialmente homem-máquina, né? Então, apesar de hoje a gente ter muita da popularização de serviços, né, de APIs, Web APIs, a obtenção de dados ela ainda é muito manual, né? Então a construção de sites, de ferramentas, para disponibilização de dados ainda continua muito baseado no usuário, né, acessando via browser, né, pensando aí num contexto de web. A gente tem, em função dessa questão da pouca integração que eu comentei, a gente tem muita redundância de dados, né? Então a representação de dados elas são distintas, né? Então não há nada que faça uma ligação de uma representação com outra. E essa redundância, essa representação distinta, ela pode ocasionar naturalmente inconsistência dos dados, ou seja, de duas entidades ou dois sites estarem falando do mesmo conteúdo, mas com informações inconsistentes, por exemplo, ou seja, divergentes, poderia ser. E essa questão de não classificação, não categorização dos dados que você tem disponível. Eu estou falando que essas questões são o que se tem em termos de formato geral de dados disponíveis na web, né? Não é uma regra absoluta, tem sites com várias informações estruturadas, mas não é, infelizmente, algo que acontece de maneira geral, né, generalizada. Algumas iniciativas, vamos pincelar algumas aqui de forma resumida. A primeira delas, como eu já tinha sinalizado hoje, a gente tem vários sites, né, que implementam APIs, ou seja, que disponibilizam seus dados como serviços, para que esses dados possam ser consumidos por outras aplicações e não apenas por usuários finais, né? Então, hoje a gente tem essa ideia de serviço sendo bastante adotada por vários times de desenvolvimento web. A gente tem alguns mecanismos, até que a própria W3C, que é o consórcio que rege, né, padrões para a web, a gente tem a W3C com várias iniciativas. Uma delas é a definição de ontologias, que existe toda uma questão de formalização, né, de maneiras de definir esses dados, né, de disponibilizar a estrutura desses dados, que tipos esses dados possuem, né? E ontologias é uma das iniciativas que a W3C ela recomenda, né? E a gente vai falar um pouco dela, mas na verdade eu acho que a gente vai acabar falando num outro vídeo, porque é um pouco mais extenso isso. A gente tem o uso de linguagem para representação de dados, né? E aí tem algumas iniciativas, o próprio XML, um pouco mais antigo, o JSON recente, são possibilidades, né, para se representar dados, mas isso aqui é um formato que eu já vou comentar, mas algo bastante inicial e não exatamente o que a gente quer em termos de estruturação, mas a gente tem outras iniciativas como o RDF, OWL, esses pares aqui lá, abraçados lá pela W3C, como esses outros aqui também, mas aqui eu estou quase que colocando meio com uma ordem cronológica, né? Eu tenho esse RDF meio que incorporado dentro de um HTML, isso é esse formato RDFA, eu tenho microdata, e mais recentemente eu tenho JSON LD, JSON Linked Data, ou seja, o JSON com dados linkados, né? A gente vai ver exemplos desses três últimos aqui a seguir, né? Mas então são possibilidades de linguagens para representação de dados que, de alguma maneira, procuram estruturar os dados que estão disponíveis na web. A gente tem também, como uma outra iniciativa, vários repositórios, vários datasets, né? E também vocabulários, ou seja, conjuntos de termos ou taxonomias, para muitos dados disponíveis, que estão disponíveis na web, né? Aí só para dar alguns exemplos, DBpedia, GeoNames, DBLP e FOLF, que a gente vai falar numa outra oportunidade, mas esses repositórios são conjuntos de dados, uma quantidade bastante grande, o caso em particular aqui, por exemplo, do DBpedia, que é uma versão estruturada e classificada do Wikipedia, né? Então a gente tem um repositório de dados com um monte de informações, e essas informações todas têm tipo,
né? Ou seja, tem tipo bem eu falo do tipo com entendimento de linguagem de programação do que seria tipo, né? Então eu tenho o dado lá e eu sei exatamente, tem alguma coisa que está classificando aquele dado lá, então eu posso fazer uma consulta para buscar determinada informação, sabendo exatamente o que eu estou querendo informar, né? O que isso muda em termos de o que a gente vê, que eu comentei lá no primeiro slide, nos primeiros slides de busca na web, aqueles termos MESC, mestrado, eles não passariam a ser apenas textos ou strings que eu estou informando, eu estaria informando o nome e um tipo associado, sei lá, o MESC como curso, o mestrado como tipo de curso, e isso aí daria uma garantia para o buscador, uma precisão para o buscador de qual tipo de informação de fato eu estou interessado, né? Então, esses repositórios de dados, eles dão esse tipo de possibilidade da gente fazer pesquisas na web, né, ou pesquisas em conjuntos de dados de uma maneira mais precisa. A gente tem esse esquema.org, ele é uma iniciativa de se especificar diferentes tipos de informações que podem estar disponíveis na web. Então tem um conjunto lá de dados bastante grande, por exemplo. Esse é o site principal do esquema.org, né? E aí, se a gente vem aqui e pede para, por exemplo, ver esquemas, tem algum resumo aqui dos principais e eu tenho uma lista com todos. Se eu entro, por exemplo, vamos colocar uma lista com todos, a gente. Aí aqui eu tenho uma hierarquia para os tipos de informações que podem ser exibidas, né? E aí eu tenho para um monte de coisas. Então, por exemplo, se eu quero descrever uma pessoa, eu coloco lá person, e aí quando eu clico em person, eu tenho um monte de propriedades referentes àquela informação que eu posso utilizar para dar mais detalhes e descrever de uma maneira mais precisa aquela pessoa, né? A gente vai ver exemplos disso daqui a pouquinho, nos próximos slides. Então eu posso descrever pessoa, eu posso descrever um lugar, né? De uma maneira geral, né? Como está aqui, ó, com endereço, aí eu tenho os diferentes atributos aqui desse campo, a fax number, uma posição geográfica, né? Coordenada geográfica. E eu tenho tipos de lugares, não, eu tenho acomodações, eu tenho área administrativa, eu tenho uma estrutura cívica e por aí vai, né? Então, o esquema.org, ele procura criar, assim, definir essa taxonomia para diferentes coisas que a gente gostaria de ter disponível. A gente tem, essa é uma iniciativa mais privada, né? Na verdade, desse ponto em diante eu falo de coisas menos abertas, né? O caso Wolfram Alpha, muitos aí já devem já ter utilizado, talvez, para estudar matemática, cálculos e afins, mas é uma ferramenta que funciona meio como um oráculo, né? Tem um vídeo no TED deles, né? Do cara que é um dos que está por trás da iniciativa, e eles falam exatamente dessa questão de tentar resumir o buscador ao invés de se retornar inúmeros links, na verdade, funcionar como um oráculo onde se dá o resultado preciso do que se quer, né? E a Siri, né, assistente da Apple, é uma implementação, né, é uma instância, poderia dizer assim, dessa engine aí do Wolfram Alpha, né? Então, os algoritmos que rodam, que controlam a Siri, são implementados por esse Wolfram. Aí a gente tem outras iniciativas, por exemplo, o Google tem o Knowledge Graph, né? A gente ilustra, a gente consegue ver isso em ação. Por exemplo, se eu vou lá e faço uma busca por, sei lá, Pablo Picasso, né? Aparece aqui na coluna da direita informações dele e várias as obras que ele possui, pesquisas relacionadas, ou seja, artistas, né, que têm relação com Picasso, como Van Gogh, Dalí, Da Vinci. Então, e tem vários outros aqui. Então, essa relação de informações que a gente tem aqui, na verdade, o Google alimenta usando pelo menos usava, né, esse Knowledge Graph, né? Então, é uma iniciativa particular, né, da empresa privada, né, no formato interno, né? Mas que é uma iniciativa interessante no sentido de se dar essa estruturação que se busca, né? E daí um pouco da minha preocupação quando eu comentei lá no início, a gente
a gente precisa de ter informações mais estruturadas na web para fazer pesquisas mais precisas, mas seria extremamente recomendável que essa estruturação não dependesse de uma empresa em particular, ou não fosse ditada, né, por uma empresa, e fosse algo comum e aberto para as pessoas poderem utilizar. O Facebook tem um protocolo lá, esse Open Graph, que também tem um pouco dessa ideia. O Microsoft, o Bing, tem lá um Satori, esse é um pouco mais antigo, e eu nem sei o quanto isso ainda está ativo, mas esse Satori Knowledge Base, ele tinha também um pouco dessa ideia que essas outras iniciativas têm de se procurar se estruturar dados que são manipulados. A Yahoo, Baidu, todas essas empresas que trabalham que têm buscadores ou que trabalham com muita informação, com muito dado na web, eles têm alguma iniciativa de estruturação desses dados. Ok. Então, basicamente, o que a gente tem hoje, em termos de web, a gente tem um conjunto de recursos, aqui o resource seriam as páginas, né? E links, né? Entre as páginas, né? Então, a gente já comentou, a web a gente pode ver como um grande grafo, né? Com um monte de nós lá que interconectam, né? Essas páginas, né? Então, tem esses resources, as páginas sendo os nós, e essas âncoras aqui, nesses href sendo os links, né, de uma página para outra. E na web semântica, né, a ideia que se pensa é que esses nós não sejam meramente nós, mas que eles sejam já elementos com uma informação precisa. Então, por exemplo, eu posso estar querendo escrever um software, e esse software ele tem, sei lá, um documento, alguma coisa ligada à documentação, ele pode depender de um outro software, ou de outros softwares, né? E esses outros softwares terem as suas descrições. Num documento, ele pode ter sido criado por algum indivíduo, ele pode ter essa pessoa, ela pode estar localizada num local específico e por aí vai. Então, o que seria a web semântica? Isso aí está na definição, acho que é no site lá da W3C. A web semântica, ela é uma extensão da web corrente, na qual as informações nessa web semântica, as informações são definidas de uma maneira mais precisa, né, ou mais bem definidas, né, permitindo a computadores e pessoas trabalharem de forma cooperada. Né? Então, assim, na verdade, a ideia é que se tenha a web como se tem hoje, mas com as informações lá de forma classificada, de maneira a gente poder buscar esses dados de uma forma mais precisa. Falando um pouquinho de representação, eu havia comentado, quando eu falei de representações de dados, eu cheguei a comentar sobre XML e JSON, né? Aqui o exemplo até é de XML, mas poderia ser JSON sem problema algum. E qual é o problema que a gente tem de usar numa representação aberta aí, como essa, né? Vamos imaginar que eu estava falando do curso de mestrado, né, o MESC, que é um curso oferecido pela UF, né, dentro da universidade, e imagina que eu vá querer colocar essa informação numa página. Eu posso estruturar essa informação dessa maneira aqui, por exemplo, dizer que eu tenho cursos, um dos cursos é o MESC, e ele é oferecido pela UF, né? Mas eu poderia também, deixa eu colocar um xizinho aqui, alguma coisa, eu vou botar versus, né? Ao invés do xizinho, eu tenho essa mesma informação podendo ser organizada dessa maneira aqui. Então, eu poderia ter uma tag lá, um elemento universidade, dentro desse elemento eu tenho um subelemento nome, qual é o nome da universidade, quais cursos ela possui, e eu tenho o curso lá do México. Então, assim, esse caminho aqui dentro do CML, ele está variando, né? Daqui em relação a isso aqui. Isso, para se fazer algo de forma automática, criaria dificuldade, né? Então, usar tanto XML quanto JSON de uma maneira assim mais básica, né, de simplesmente criar, usar aquela representação, não é suficiente, porque a gente está pensando em termos de estruturação, né? Então a gente precisa de coisas com maior nível de detalhe. Né? E é daí que surgem, por exemplo, quando a gente vê essa palavra cursos aqui, ou nome, ou universidade,
que também aparece aqui, né, mas numa ordem diferente. Na verdade, o que a gente gostaria é que no uso dessa representação, a gente utilizasse essas mesmas tags, né? Ou seja, alguma outra instituição que vai definir cursos que eles usem esses mesmos termos, né? Então, na verdade, o que eu estou querendo é criar um vocabulário comum que as instituições de ensino, por exemplo, poderiam utilizar, né? Então, essa palavra vocabulário, nesse contexto de representação de dados, de web semântica, ela é uma palavra-chave, né? Então, quando eu falo de vocabulário, eu estou falando de um conjunto de termos que são padrões e que todo mundo que vai definir determinada informação vai usar aqueles termos, que é exatamente aquilo que a gente ilustrou quando mostrou lá o site do esquema.org, né? Então eu tenho um conjunto de termos ali, e se eu quero definir uma pessoa, eu vou usar aquele tipo person e vou usar tudo que tem informação dentro daquele person. E isso é interessante porque os buscadores podem tirar proveito daquele vocabulário, né? E aí não precisa ficar trabalhando caso a caso, que é o que seria, por exemplo, se eu permito que uma instituição defina os seus dados de um jeito e uma outra defina de outro. Então eu montei um exemplo simples aqui, né? A gente teve lá o Barack Obama, foi o presidente dos Estados Unidos, né? 44º presidente, né? E se eu quisesse montar uma página básica aqui, né, com informação do Barack Obama, então eu montei aqui, não tem nada demais, eu tenho um título Barack Info e tem informação aqui, o Barack Obama é o 44º presidente dos Estados Unidos, é marido de Michelle Obama, né? Então é uma informação que tem lá, e aí a não estruturação que a gente tem abordando é exatamente isso, eu tenho uma informação lá, eu consigo ler, né, eu pessoa, mas eu máquina, se eu fosse máquina, eu teria muita dificuldade para conseguir ler e inferir ou analisar esse tipo de informação que está sendo apresentada nessa página, né? E aí vamos ver dois ou três exemplos que eu montei aqui de como isso poderia ser melhorado. O primeiro exemplo é esse usando essa representação RDFA, né, que é usando aqui um vocabulário esquema.org, e basicamente o que foi feito aqui, dentro onde eu tinha só um P de parágrafo, eu tenho exatamente as mesmas informações, né? Então tá aqui, ó, Barack Obama, o 44º presidente dos Estados Unidos, é casado com a Michelle Obama. Só que com essa ideia do esquema, eu estou anotando a minha página com informação de tipo, né? Então eu disse aqui, por exemplo, numa div, que o vocabulário que eu estou utilizando, a palavra vocabulário aí, o vocabulário é o esquema.org, e eu vou estar aqui nessa div descrevendo uma pessoa, né? Então nesse esquema.org, eu tenho lá o tipo person e tenho vários atributos relacionados à pessoa, e esses atributos vão poder aparecer aqui, né? E aí aparece lá, property name, Barack Obama, então esse nome aqui é o que aparece no texto, então Barack Obama, aí aqui eu tenho uma descrição para distinguir esse Barack Obama de qualquer outro, né? Então eu coloquei aqui o 44º presidente dos Estados Unidos, que é um adjetivo, digamos assim, né, do Barack, né? Então tá aqui como uma propriedade, e isso aqui, ó, name e esse disambiguating description são atributos, são propriedades, né, do tipo person, né? Então isso está previsto lá no esquema.org. Então tem exatamente algum detalhe, né, com respeito ao Barack Obama, e aí está dizendo ele é marido de, e aí aparece também nesse esquema, nesse tipo person do esquema.org, tem uma propriedade esposa, que é do tipo person. Então eu estou aqui aninhando, né, essa definição de fora com uma outra interna para incluir a Michelle Obama, né? Então eu tenho exatamente o meu texto, só que ele é anotado com essas tags, com essas propriedades que para um buscador, para uma máquina, consegue de alguma maneira inferir ou pegar essa informação e fazer algum processamento dela. E que para o usuário final ele vai ter o texto, porque o que eu tenho aqui são spans, né? Então vou aparecer o meu texto normalmente, né? Então essa seria uma iniciativa que traz mais informação do que esse formato sem estrutura, sem dado nenhum, né, de tipo.
Uma outra possibilidade é usando JSON LT, ou JSON Linked Data, né? E aí essa aqui é um pouquinho diferente. Aquele formato microdata, o outro que eu comentei, ele é bem parecido com esse aqui, ele também é anotado, né, dentro da página. E aí eu resolvi pegar esse um pouco diferente, porque ele usa o mesmo texto aqui, e eu tenho, aí o JSON eu tô, naturalmente, né, eu vou seguir o padrão JSON, né, que é um padrão lá do JavaScript, né, para representação de dados, né, e aí eu vou ter dentro de um script com esse formato LD mais JSON, eu vou ter um objeto que descreve essa informação do que eu estou querendo, né? Então tá aqui, ó, o contexto, esquema.org, que é, no caso, o nosso vocabulário, qual é o tipo da informação que eu estou descrevendo nessa página. Então, eu estou descrevendo uma pessoa, o nome dela, Barack Obama, aquela propriedade disambiguating description tá aqui, o que ele é. Tem a propriedade esposa também, um novo objeto aqui, o tipo dela, uma pessoa, e o nome dessa pessoa, Michelle Obama, né? Então essa é uma outra maneira de dar tipos, né, de estruturar aquela informação inicial da página descrevendo sobre Barack Obama. E claramente eu estou com essa informação aqui no head, mas eu poderia ter essa informação espalhada pela minha página, né, ou anotar, ou colocar isso dentro de algum outro arquivo, né, para ter um arquivo de definições. Então, assim, eu posso usar essa representação, né, de diferentes maneiras, porque eu tenho um script aqui que é algo natural, que aparece em páginas web. Falando um pouquinho mais, na verdade, bem pouco sobre o JSON LT, o Linked Data, ele é uma recomendação hoje, né, do Google para estruturação de páginas, né? Então, o pessoal do Google recomenda o uso dessa representação para estruturar os dados e, com isso, facilitar o trabalho do buscador. Obviamente, facilita o trabalho do buscador. É óbvio que, como o Google ele tem o interesse máximo de que a informação que eles estão buscando seja o mais precisa possível, porque isso melhora a qualidade do resultado das buscas. Então, o buscador ele não vai depender que na página tenha uma representação usando dados usando essa representação JSON LD, ou Linked Data. Mas, tendo essa informação, isso ajuda o buscador a fazer a análise, né, do conteúdo daquela página, né? E, por sua vez, isso melhora também o índice das buscas, né? Então, aquele ranqueamento que o algoritmo do Google faz, ele acaba usando essa representação, isso melhora a maneira, para aqueles termos, né, melhora a maneira como a página é ranqueada. Isso é até uma ferramenta que vários SEOs, né, SEO é Search Engine Optimization, né, então tem para empresas bastante grandes, tem pessoas que são especialistas em trabalhar com organização de conteúdo, melhoria, né, de produção de conteúdo, de maneira a ser melhor ranqueado, né, nas páginas dos buscadores, né. Então, esse SEO aí de Search Engine Optimization, o uso do JSON LD é uma das ferramentas que o pessoal costuma utilizar. E aqui eu peguei um exemplo da página do Google, só para a gente ver algo não exatamente real, mas algo que ele ilustra, eles diretamente ilustram. Isso aqui seria uma página de receita, né, de bolo de café. E aí eu tenho aqui exatamente aquela estrutura inicial, né, o script, o tipo, eu indico o contexto, ele está usando também, tem vários vocabulários, tá? Então, aqueles repositórios que eu comentei disponíveis na web são alguns exemplos, tem alguns exemplos de vocabulários ali. É que esse esquema.org eu resolvi dar um destaque nele, porque é um dos que, por exemplo, o Google tem utilizado e está no exemplo deles, né? Então, esse aqui tem sido bastante adotado, né? Então, eu estou querendo escrever uma receita, então eu tenho lá no esquema.org, eu tenho tipo recipe para receita, e aí vamos ver os detalhes. Eu tenho aqui o nome, é o nome da receita, eu tenho quem é o autor, né, o tipo pessoa, o nome dela, data em que foi publicada a receita, uma descrição da receita, e observem como eu estou falando de receita, tem aqui um tempo de preparo, né, prep time, de acho que 20 minutos, né, deve ser esse formato aqui. E aí eu tenho informação do que é a receita, eu teria a descrição do passo a passo e qualquer outra coisa, né? Esse tipo de informação aqui, quando a gente disponibiliza na nossa página, faz com que o Google, por exemplo, possa, na hora de retornar buscas que tenham relação com o nosso conteúdo ou com aquela receita que a gente está elaborando, por exemplo, colocar alguma
algum resumo, né, daquela busca com alguma visualização. Então, assim, isso ajuda bastante o buscador a não só indexar a página, mas ajudar na exibição daquele conteúdo, né? Isso tem também um fator eventualmente não muito positivo, né? Porque o Google tem criado, com o intuito de fazer cada vez mais as pessoas ficarem usando ou dentro das suas páginas, né, usando seus conteúdos, então eles têm cada vez mais colocado informações na primeira página, e isso faz com que, por exemplo, pessoas que queiram, imagina que você tem um conteúdo lá de um site, você precisa, por exemplo, tem lá o Google AdSense para você ganhar dinheiro, né, ganhar retorno, né, com a navegação, né, com o acesso que fazem às suas páginas, mas é necessário que a pessoa entre na sua página, né, que as pessoas que estão navegando na web entrem na sua página. Se o Google coloca alguma coisa lá, com resumo, que já é o suficiente para a pessoa que está fazendo a navegação, ele não precisa nem entrar na sua página, então você acaba perdendo cliques, né? Perdendo gente navegando nos seus conteúdos, né? Então é uma tipo de situação que hoje o pessoal que trabalha com web, que depende de navegação aí de usuários, o pessoal está é o tipo de situação que o pessoal está tendo que lidar, né? Como contornar essa questão aí dos atalhos que o Google tem apresentado para exibir informações diretamente na sua primeira página. Pois bem, mas a essência era isso. Aqui eu tenho algumas referências. Eu tenho isso aqui, eu acho que é um livro, né? Semantic Web. Isso aqui eu acho que é um artigo do Tim Berners-Lee falando da web semântica. Observem que o artigo ele é de 2001, né? Então desde 2000 são quase 20 anos, né, que o pessoal está falando de semântica web. E algumas dessas coisas emplacaram, viraram recomendações, outras ainda estão assim em processo, né? Tem aqui o link do esquema.org, né? A evolução de dados estruturados na web, tem a página no Wikipedia falando de web semântica, e aqui está o link com onde tem uma página lá do Google de guias, né, para web, para desenvolvedores web, falando da questão da recomendação do JSON LD, né, do JSON Linked Data, tá? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo e até o próximo encontro. Valeu!